Por isso, irmãos, versículo 12, né? Vamos lá, vamos voltar lá. Eu preciso dar seguimento aqui, né? Versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmão, quando eu lia esse versículo quando jovem, eu não entendia. Como é que nós vamos fazer obras maiores que Jesus fazia? Parece impossível. Como vão fazer obras maiores, né? Jesus é o maior. Quem vai fazer obras maiores? Aí, sabe, hoje eu entendo. Sabe por quê? Porque quem faz a obra é o Pai. E quem vai continuar fazendo a obra? É o Pai. Ele vai fazer obras maiores, porque Ele quem faz. Ele vai fazer obras maiores até terminar, né, os tempos, até o final dos tempos. Irmãos, hoje o Senhor pode usar você para fazer a obra, porque quem faz a obra não é você, é o Pai, é Deus, por meio da palavra de Cristo. É ou não é? Por isso, irmãos, a palavra funciona. A palavra que o Senhor fala conosco, essa mesma palavra faz com que o Pai faça a obra. Irmão, nós vamos fazer obras maiores sim, mas não nós, mas Deus em nós, por meio da sua palavra. Tá certo ou não? Agora eu entendi, né? Como é que você é maior que o Senhor fazendo obra maior, né, Ami? Vocês não teve essa dúvida? Né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. E tudo quanto, versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, por que o Pai é glorificado no Filho? Irmão, porque o Filho faz as coisas que o Pai quer. Ele não faz nada além do que o Pai quer. Você vai dizer, mas peraí, você está inventando. Tá bom, então vamos lá, olhar para João 17. João 17. João 17, versículo 4. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra. Então o que é glorificar Deus? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que é glorificar Deus? Como você glorifica Deus? Você fazendo a obra que Deus te confiou para fazer. Quando você vai, o Senhor manda você ir para a rua pregar evangelho, fazer comportagem, você, mesmo que não seja com vontade, você obedece a palavra, né, Fabão? Cadê o Fabão? Mesmo que não estava com vontade, não é isso? Mas você obedeceu. Aí o que aconteceu? O Senhor te deu a experiência que você pediu a Ele. Irmãos, é isso. Isso é glorificar Deus. Como Jesus glorificava o Pai? Fazendo as obras que o Pai lhe confiou para fazer. Como você glorifica Deus? Fazendo a obra que Deus te confiou para fazer. Mas não você, pela palavra. A palavra faz a obra. Estou certo ou não? Por isso, irmãos, aí você pode pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que quer dizer tudo isso, hein? Quer dizer que então, daqui para frente, eu vou pedir para o Senhor, tudo vai ser feito, tudo que eu pedi. Você entendeu assim, não? Como é? Tudo que eu pedi vai ser feito, né? Irmãos, é o seguinte, quando você está nesse estágio, ou nesse estado, você é tão um com o Senhor, assim como o filho era um com o pai. Irmão, tudo que você pedir, o seu pedido, na verdade, é o pedido para o próprio Senhor. Não é você pedir para ganhar na loteria, não é você pedir, né, para ter alguém te dar de presente uma lancha.
né? Não. O que você pedir vai ser o pedido do próprio Pai. O pedido, né? A vontade de Deus e a vontade do próprio Filho. Você interpreta assim ou não? Irmão, aí tudo que você pedir, Ele vai fazer. Porque você é tão um com o Senhor, certo? O que você pedir é o que Ele quer fazer. Só que Ele só precisa de um comando aqui na terra, que é você. Quando você pede, Ele faz. Ele só estava esperando isso. Irmãos, estão me entendendo ou não? Não é para ficar pedindo para ficar rico, não, né? É você ser tão um com o Senhor, tão um com Deus. Irmãos, o seu pedido é o que Deus quer fazer. Ele só estava esperando a sua oração. O seu pedido, aí Ele faz. Aí, irmãos, por isso, irmãos, se me amais, guardarei os meus mandamentos, tá? Se me amais, né? Ó Senhor, guardareis aqui, se você for na King James atualizada, porque guardar os mandamentos ficou meio religioso para nós, não é isso? Vamos guardar os mandamentos. Mas se você for para a King James atualizada, traduz assim, né? Se me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Como é que eu digo que eu amo ao Senhor? Não é falar de boca vazia aqui. Eu amo ao Senhor, oh Senhor, eu te amo, eu te amo. Se você ama, obedece então às minhas palavras. Pratica, certo? Ó Senhor Jesus. Aí vamos lá, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmão, que maravilha! Jesus os discípulos não tinham que ficar preocupados. Jesus ia, mas não ia deixar eles sozinhos. Ele já ia rogar ao Pai, para o Pai mandar um outro Consolador. Esse outro Consolador, esse Consolador aqui é Paracletos. Paracletos, irmãos, é um que está sempre ao seu lado, para te defender. Ele é o seu advogado. Quem entrou em apuros, em alguma situação jurídica, você precisa de um advogado para te defender, certo? Irmãos, e quem não tem advogado, fica desesperado. Irmãos, os discípulos não precisam ficar desesperados. Eles vão ter alguém que o Pai ia mandar em nome de Jesus, alguém ia estar neles, que ia defender a causa deles. Não precisam ficar preocupados, tem alguém ao seu lado, vai cuidar de você, vai cuidar do seu interesse, né? Vai lutar por você. Esse é o outro Consolador. Irmãos, você tem um advogado dentro de você. Você tem alguém que está sempre do teu lado. Sabe, mesmo que teus amigos te deixaram, mas você tem um Paracletos ele está do seu lado, tá? E esse outro Consolador, quem é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então esse outro Consolador não é estranho a vocês. Estou falando dos discípulos. Esse outro Consolador não é estranho a vocês. Esse outro Consolador, né, é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, né, porque não o conhece, né, não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Vocês conhecem, é familiar vocês, é conhecido de vocês. E quem é esse? Ele habita convosco, que sou eu, né? Habita convosco e ele estará em vós. Nosso Senhor Jesus, irmãos, voltará para os discípulos. Se os discípulos estavam, né, choramingando aí na perda iminente do seu Senhor, esse Senhor agora vai estar dentro deles. Não é melhor ainda? Mas, por exemplo, quando Jesus estava em carne, Jesus ia dormir no seu aposento, como o seu discípulo dormia no outro quarto ou outro lugar,
Eu não estaria com o Senhor Jesus. Mas agora, se Ele for e mandar outro Consolador, o Espírito da Verdade, vai estar em mim. Então, onde eu estiver, Ele vai estar em mim. Está comigo. Irmão, não é muito melhor? Irmãos, é isso nós temos hoje o Senhor com você. Se você lamenta o fato de ter nascido nos dias de hoje, não ter nascido na terra onde Jesus vivia ali, na Galileia, depois na Judéia, você não precisa lamentar, irmão, você não esteve com Jesus lá, mas hoje é muito melhor. Hoje Jesus está em você, como o seu defensor, como aquele que está sempre do teu lado, advogando por você. Ele é o Espírito da verdade. Ele quer encher você com a própria verdade, com a realidade de Deus. Irmãos, isso é encher a igreja com a graça, com a verdade, até a plenitude de Deus. Esse é o trabalho do Espírito da verdade, tá? Por isso, ó Senhor Jesus, não vos deixarei órfãos e voltarei para vós outros. Esse Espírito, irmãos, da verdade, é o Espírito que eu falei já, o óleo composto da unção, em Êxodo 30, versículos de 23 a 25, né? Esse é o Espírito, é a palavra que se fez carne, habitou entre nós e agora se tornou o Espírito da verdade e com a missão de encher-nos com a própria verdade. Irmãos, todos os buracos vazios do nosso ser natural precisam ser enchidos pela verdade. Nós ainda somos um tanto inconsistentes, ainda temos muita vaidade. O Senhor Cristo quer nos encher com a própria verdade divina. E quem vai fazer essa função, vai exercer essa função, é o Espírito da verdade. Está nos enchendo, irmãos. Ó Senhor Jesus, hoje, irmãos, Jesus então, versículo 18 e 19, vamos lá. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha, irmãos, nós não estamos sozinhos não. Os discípulos estavam preocupados, vão ficar órfãos. Passaram mais de 3 anos seguindo o Senhor Jesus, vendo os sinais que Ele fazia, né? Que maravilha que era aquilo, certo? E tinham direção, tinham governo, mas de repente eles estavam prestes a perder, né? Essa direção, esse que dava a direção para eles. Mas agora Jesus disse, não vou deixar vocês órfãos não, certo? Ainda por um pouco o mundo não me verá, mas vocês vão me ver. Tá? Por quê? Porque eu vou continuar vivendo e vós também vivereis. Se eu vivo, vocês vivem. Se Jesus não vive, nós não vivemos. Se Ele vive, nós vivemos, né? Ó Senhor Jesus, vamos lá. João 20, aquele já falei, mas vamos ler. João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos perderam a presença física do Senhor Jesus, estavam ali preocupados, trancaram as portas do salão onde eles estavam, com medo dos judeus, né? E Jesus veio em corpo de ressurreição, se pôs no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Irmão, isso que é mistério. Esses Jesus estavam com um corpo de ressurreição, um corpo incorruptível. No entanto, esse corpo, irmão, traz registros das marcas nas mãos e da marca do lado de Jesus. Irmãos, isso que é um mistério, mas ao mesmo tempo não é material, não é matéria, não é físico. O corpo não era físico, podia aparecer, podia desaparecer, podia ir para qualquer lugar, mas irmão, tinha sinal, né? Tinha sinal nas mãos, tá? E
E aí que aconteceu? E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, a obra que Jesus ele foi encarregado de fazer, não terminou não, apenas começou. E quem vai dar continuidade a essa obra, depois de tudo que o Senhor Jesus fizer, irmãos, é a igreja. É você, sou eu, tá? Então, ele precisava enviar os seus discípulos. Assim como Jesus foi enviado do Pai, nós somos enviados do Senhor. E havendo dito isso, soprou sobre eles assim, ó, e disse-lhes o quê? Recebei o Espírito Santo. Então, os discípulos naquela hora receberam o Espírito da verdade, entrou neles, e agora Jesus está neles, está vivendo dentro deles, inseparavelmente, nunca mais se separará. Irmãos, nosso Senhor Jesus hoje está em você, Ele está vivendo em você, Ele é o seu advogado, Ele é o seu paracleto, Ele é o Espírito da verdade. A função dele é encher você com a verdade de Deus, com a realidade divina, certo? E a função dele é enviar você, para você também sair, para resgatar outras pessoas, para serem seus discípulos, para estarem debaixo do seu comando. Isso é o Evangelho do Reino. Estamos aqui para pregar o Evangelho do Reino.